bem-vindos a mais um Inverso Talks. O sucesso não tem fórmula, mas tem missão, humanidade e impacto real. E hoje nós vamos conversar com alguém que lidera um dos maiores símbolos de cuidado do nosso estado. Roberto, passo para você a palavra para recepcionar o nosso convidado de hoje. Olá, Valédia. É um privilégio muito grande receber Luiz Eugênio França Pequeno, a quem eu tenho orgulho de ter no meu coração como um dos meus verdadeiros amigos e que é o capitão, o chefe, o líder, o CEO do Hospital Sopai. O Hospital Sopai é orgulho do povo cearense, do povo nordestino e do povo brasileiro. Hoje, o maior hospital clínico pediátrico do país, reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde. Luiz Eugênio, conte pra gente o segredo do sucesso. Como você conseguiu colocar o Hospital Sopai nesta condição? Boa noite a todos, boa noite minha amiga Valéria, boa noite meu amigo, meu irmão Roberto Araújo, prazer enorme estar aqui. Realmente falar do Sopai é uma coisa assim, lisonjeadora, porque foi um desafio muito grande, aproximadamente 65 anos atrás, né? O Dr. Luiz Braga França Ferreira, conhecido nacionalmente como Dr. Luiz França, um médico renomado na pediatria cearense, né? Sempre com essa visão de olhar para o lado da população mais pobre, das mães pobres, né? Apesar dele ser um médico muito ligado à sociedade cearense, mas nunca esqueceu do lado humanitário das mães mais pobres. Foi aí quando ele fundou esse projeto maravilhoso, no dia 25 de maio de 1959, conhecido como Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza, conhecido como SOPAI, tendo como sua primeira presidente a senhora Dulce Pontual França, minha avó, querida avó, né, a quem comandou, juntamente com o meu avô, Dr. Luiz França, esse projeto belíssimo, né? E eu, assim, contando um pouquinho da história, já respondendo a sua pergunta, amigo Roberto, eu fui chamado pelo Dr. Luiz França, aproximadamente, há uns 25 anos atrás, para comandar o setor de suprimentos das duas empresas, então, naquele momento, que era o Hospital Pronto Socorro Infantil e o Pronto Socorro Infantil Luiz França, hoje conhecido como Hospital Infantil Luiz França, do grupo Apvida. Então, nós começamos, eu muito novo ainda com alguns cabelos aqui ainda, né? E fui me motivando e fui gostando daquilo, né? E aí, realmente, depois de alguns anos, nós desenvolvemos algumas técnicas, algumas inovações e, por uma forma de meritocracia, nós colocamos alguns diretores no hospital e eu fui um dos diretores também do hospital. Passado mais uns 5, 6 anos, né, eu fui convidado para assumir o posto de CEO do Sopai. E aí foi um desafio gigantesco, porque a doutora Valéria, que é médica, sabe que nós estamos andando na contramão do Brasil. Total. Onde hospitais infantis são fechados a cada dia. Porque não dão dinheiro, né? Não tem a menor condição do equilíbrio financeiro, porque as receitas são pífias e as despesas são gigantescas. Exato. Né? Então o desafio era uma coisa assim, era impossível de dar certo, né? Mas nós nem por isso ficamos assim, digamos, desmotivados, muito pelo contrário. E através de vários estudos, de vários intercâmbios que nós praticamos, como o Hospital de Barretos, lá em São Paulo, assim como o Hospital também do Pequeno Príncipe, em Curitiba, o IMIP de Pernambuco, a ACD de São Paulo, a GRAAC de São Paulo, fomos pegando várias informações e fomos aprendendo algumas saídas financeiras viáveis de sustentabilidade da Casa Sopai. E hoje é importante salientar que o Sopai ele tem uma pegada praticamente 100% filantrópica, né? Exatamente. Então, isso. hoje o particular dentro do Sopai ele é ínfimo. Exatamente. Você falou muito bem, nós tínhamos um percentual de 60-40, onde 60% era destinado ao SUS e 40% destinado à ala particular e de convênios.
mas o SUS foi tomando conta, né, desse percentual e hoje, como você bem falou, 97% são destinados ao SUS, quando a obrigatoriedade para ser um filantropo tem que ser 60%. Então nós estamos bem além, né, da reta limite para ser um filantropo. Então, voltando aqui ao nosso assunto, nós atuamos em várias frentes para que o hospital voltasse a crescer, né, e ocupar o cargo de maior hospital de pediatria clínica do Brasil. Conforme eu mostrei ao presidente Roberto, eu digo presidente porque ele é presidente do grupo dos líderes cearenses, do ILES, né, e eu faço parte da direção juntamente com ele. Mostrei para você que esse estudo foi realizado pelo Ministério da Saúde, através do CNES DataSUS, que mostra que o SOPAI é de fato o maior hospital de pediatria clínica do Brasil, com 333 leitos. O segundo colocado, que é um carioca, ele tem 194 leitos. Obviamente o SOPAI tem mais leitos, tem leitos cirúrgicos, leitos crônicos, leitos de dependentes químicos, enfim. Então, totalizando, são aproximadamente 500 leitos. Então, o SOPAI hoje, amigo Roberto, é essa potência. Os desafios são enormes, não é fácil, mas a verdade é que nós estamos bastante motivados, crescendo a cada mês. Hoje nós contamos com 40 leitos de pacientes com condições crônicas complexas, que a doutora Valéria conhece muito bem, são pacientes crônicos que literalmente moram no SOPAI. Que não conseguem ir para casa, não conseguem. Geralmente assim, passam 1 ano, 2 anos, 3 anos internados no SOPAI. Sim. Né? Além disso, nós temos 25 leitos para dependentes químicos e transtornos mentais, salientando que é o único local onde uma criança com dependência química é internado, é lá, porque os CAPs, eles não internam, são tratamentos day clinic. São hospital dia, exatamente. Hospital dia, né? Além disso, nós temos 2 UTIs com 10 leitos cada, uma 100% pediátrica e outra mista, pediátrica e neonatal, e vários mutirões, né, que já começamos em parcerias com o governo do estado e a prefeitura de Fortaleza. Então o SOPAI tem conta também com centro de imagem robusto, né, com ultrassom, com tomografia, raio-x, moderno, e realmente foi uma surpresa, né? A gente não desconfiava que fosse chegar, né, nessa velocidade, nesse tamanho, e repito, a motivação é constante. Estamos pensando já no próximo ano de abrir a 3ª UTI e 10 leitos a mais para pacientes crônicos. Importante dizer que os 40 leitos crônicos já faz com que o SOPAI se torne o maior em pacientes de alta complexidade, né? Nessa parte de pacientes crônicos do Brasil também. Com certeza. Eu desconheço alguma unidade do país que tenha esse perfil. Importante também informar que o SOPAI ele é parceiro de hospitais do estado, da prefeitura e recebe pacientes dos 184 municípios do estado do Ceará. O SOPAI é o retaguarda do Hospital Infantil Alberto Seib. Então, o SOPAI ele é um equipamento indispensável para o sistema de saúde cearense. Não tenho dúvida disso. E quem era o Luiz antes de assumir o SOPAI? Bom, com certeza tem uma historinha, né? Eu ainda faria melhor, Valédia. Não vamos deixar ele solto, não. Tá muito solto. Segura. Eu acho que a gente tem que dizer assim, quem é Luiz Eugênio França Pequeno? Luiz Eugênio por Luiz Eugênio. Vamos lá. Luiz Eugênio França Pequeno é um cearense, nascido no dia 5 de abril de 72, né? Já sou assim, já bem desgastado pelas atribuições, pelas responsabilidades que cedo eu comecei. Comecei minha vida na área comercial, sendo corretor de imóveis, né? Passei com 16 anos de idade. Vendeu muitos imóveis? Vendi muitos imóveis. Ganhou muito dinheiro? Ganhei algum dinheiro, já bem novo, né? E depois do tempo nós colocamos a minha empresa, né? Que nós gerenciamos várias vendas de apartamentos usados, apartamentos novos, né? E para mim foi a melhor escola da minha vida, foi a parte onde eu fui corretor de imóveis. Ali eu fiz uma gama de amigos, tanto de empresários, como de corretor de imóveis, como
e fui aprendendo a viver nessa minha atribuição. Então, o meu avô, o doutor Luiz França, foi comigo, na época falou com o nosso amigo Luciano Cavalcante, que me deu a oportunidade de ser estagiário e ser corretor de imóveis, né? E aí, depois de 15 anos, eu recebi o convite oficial do meu avô, como disse inicialmente, para assumir a gestão de suprimentos do grupo Luiz França, dos hospitais Luiz França. Ou seja, já tinha uma história de vida, de trabalho, Sim. não foi uma coisa, não caiu lá Não, aleatório, de paraquedas. É. Não à toa é o sucesso que é até hoje, né? Foi uma escola muito importante para mim. Sou formado em administração de empresas pela Universidade Estadual do Ceará, muito importante para mim, aprendi bastante, mas a minha principal escola foi a escola da vida mesmo profissional. Com certeza. É Mas, dia a dia. mas foi muito bonito, Luiz, a forma que você se referiu e o formalismo que você usou quando você se refere ao seu avô, que é um ícone na medicina do nosso estado, quando você disse: o doutor Luiz França me chamou para uma conversa e nessa conversa o doutor Luiz França fez algumas considerações e me fez um convite formal. É verdade. É muito bonito isso. É muito bonito. Eu, na época, estava Bem sucedido, muito tranquilo. bem na parte dos imóveis, né? Mas aí, quando ele me chamou, ele disse: olha, o hospital precisa de uma pessoa de confiança, né? Para fazer aí essa parte gerencial de compras, né? São volumes significativos, né? E nós precisamos de você, mas eu de imediato aceitei o convite, né? Porque sabia que ali era o começo de uma grande trajetória. Então eu já entrei naquele momento sabendo que a minha história ia prosseguir por muito tempo. E assim foi feito. E né? trouxe todos os valores familiares, né? Toda a história, porque vocês viviam isso, né? Dentro de casa. Então não era uma coisa tão solta assim. E sobre valores familiares, eu tive a oportunidade de presenciar você com seus pais, né? É muito bonito e já os sábios já dizem: se você quer conhecer um homem, veja como é o comportamento dele com os seus pais e como é o comportamento dele com os seus filhos. E eu tive o privilégio de presenciar, né, essas duas situações. Então é realmente muito bonito o carinho que você tem com seu pai e com a sua mãe, que você traz esse o respeito, né, esse pelo legado da família. O respeito, o carinho, né, a admiração, o acolhimento. E você faz isso com os meninos também, né? Isso. A maior riqueza na nossa vida é a família, né? Então, meu pai nem gosta muito que eu elogie muito ele, porque é muito assim tímido, né? Não gosta muito, mas eu digo e tenho o prazer de dizer que os meus professores da minha vida são meu pai e minha mãe, né? Então a gente tem uma ligação muito forte, né? A gente se vê por semana, 2, 3 vezes por semana, viaja muito junto, né? E eu tento passar esse ensinamento, esse exemplo para os meus filhos, né? E graças a Deus eles estão entendendo que isso é muito importante. Com certeza. Porque você cria uma base, você cria uma segurança, lhe dá tranquilidade, né? Lhe dá paz. E eu tenho certeza que é divino. Com isso certeza. É divino, né? Então, assim, minha maior riqueza é a família. E nessa equação aí, existe uma dama da sociedade cearense, uma mulher extraordinária que Deus lhe deu, que é a Lara. E eu tenho certeza, pelo que eu conheço, pelo que eu vivo, né, que eu sei, é uma pessoa extraordinária e vocês dois se complementam. É o que eu sempre disse para a Valéria. As pessoas são diferentes, né? E está escrito no livro dos livros que nós temos de formar alianças. E as alianças têm de ser bem feitas. E têm de ser feitas com pessoas que são abençoadas por Deus. Com certeza. E você fez uma grande aliança, Luiz Eugênio. Você fez uma grande aliança com a Lara e trouxe esse legado para a sua família, para os seus filhos. E eu tenho certeza que o somatório de tudo isso tem como resultante no seu pai. Com certeza. Eu acho que a grande virtude, a grande mola, né, é a família. E a família começa em casa com o marido e a mulher. E um CEO bem sucedido, ele tem que ter uma retaguarda. Nós estamos casados há 32 anos, né? Minha mulher
é o equilíbrio, enquanto eu sou assim muito extensivo e aí sai de Intenso, pé, sai pra intenso. outro, intenso, né? Ela é aquela pessoa que Mais comedida. mais caseira, mais comedida, mais, né? Então nós nos completamos, né? Com certeza. E até vou fazer aqui uma frase de um tio meu que disse que se arrependeu porque se soubesse que era tão bom tinha casado mais cedo. Então, mesma coisa, eu repito, né? Muito feliz com 2 filhos, então como a doutora Varaide falou, se a pessoa está bem equilibrada em casa, tem tudo para refletir isso aí nos negócios. É muito verdade. importante. Uma vez mal resolvido, os negócios não vão correr bem. É uma equação. Né? E quando você entrou no Sopai, você já bem sucedido, bem organizado na vida, qual foi a sua impressão de entrar num hospital e começar algo totalmente novo? Pois é, eu acho que as pessoas até hoje, a ficha não caiu ainda, para todos, né? Porque assim... Mesmo depois de tantos anos, né? Existia assim uma corrente que aquilo ali vai fechar em 2 meses porque o hospital infantil não dura. Sim. Porque geralmente você tem uma ala infantil, você que é médica sabe, dentro de um hospital geral. É verdade. Agora um hospital puro de pediatria pura, se ele não for do Estado, ele não tem condição de se sustentar. E nós encontramos essa via através de doações, de parcerias, de novos serviços, né? De encontrar a sustentabilidade, que não é fácil. Né? Não, todos os dias eu tenho certeza que vocês têm um longo desafio, não tenho a menor dúvida disso. Não é fácil, mas estamos aí evoluindo, crescendo, motivados. Acho que o maior segredo é a motivação. Quando você tem energia, quando você Com tem certeza. assim, vibração nos olhos, amor pelo que você faz, pode ir adiante que as coisas vão acontecer. Se não acontecer hoje, acontece depois, mas... E tudo no Sopai nada foi fácil. Eu não tenho dúvidas. Lembro que quando nós fomos começar os leitos crônicos, começamos com 20 leitos crônicos, depois fomos para 25, depois para 30 e agora 40. E quem sabe no próximo ano 50. Né? Então tudo assim é uma coisa... E se você falar isso para qualquer administrador, ele fala assim, você tá maluco, você vai botar mais leitos crônicos, é aquele paciente que nunca vai sair lá de dentro do hospital, vai só consumir recursos, como é que vocês vão sobreviver? Né? É um desafio, quando mesmo sendo um hospital filantrópico, não deixa de ser um grande desafio. Né? E você ter propósito com sustentabilidade não é fácil. Não é fácil. Eu acredito que vocês passem por isso diariamente. Muito importante, Roberto e doutora Valéria, a questão do intercâmbio de informações. Nem sempre nós sabemos de tudo e nem sempre o nosso amigo sabe de tudo, mas essa troca de informações, ela é muito bem-vinda, né? Porque aí você começa a se balizar para saber se você está indo no caminho certo ou não. Então, repetindo o que eu disse inicialmente, constantemente nós estamos em Brasília, em São Paulo, em Curitiba, às vezes no exterior, para pegar informações. Muito bacana, né? isso. E muito importante também a gente ter essa questão do investimento científico. Hoje nós temos na casa o Dr. Ricardo Sidor, que é um professor da Universidade Federal do Ceará e foi diretor do Hospital de Messejana, que você conhece. Sim. Temos como nossa diretora clínica a doutora Joana Maciel, ex-secretária de Saúde de Fortaleza. Então a gente não economiza. Você se cercou dos melhores. A gente pega os melhores, né, para dar o melhor serviço para as crianças. Repito, nada é fácil, mas se você se arrisca a fazer o que é certo, tem tudo para dar certo. E tem dado certo. Perfeito. Mas Luiz Eugênio, pelo que se apresenta, eu acho que eu posso constatar que você não tem um time, você tem uma seleção. Inclusive tem a doutora Andressa lá. Então, assim, você realmente escolheu os melhores dos melhores. Eu conheço tanto o Ricardo quanto a Joana, como a Andressa. Eu acompanho esse trabalho belíssimo que você vem fazendo há alguns anos e realmente é motivo de orgulho a gente entrar lá no Sopai. Você sente-se acolhido desde do manobrista, da recepção, do segurança, até o CEO do hospital. É um verdadeiro orgulho para todos nós. Essa seleção que você constituiu. Bom, eu vou agora aqui polemizar um pouquinho, que é para botar sal aqui no nosso podcast. Né? Existem na equipe executiva, assim falando, 2 homens.
Eu e o meu primo, João Luiz França. Pessoa maravilhosa, meu primo, nós nos damos muito bem, né? Fantástico. Temos essa ligação muito, assim, muito ligada, muito forte, né? Ele conhece o meu pensamento só no olhar e vice-versa, mas tanto eu como ele, nós temos o consentimento que a nossa equipe tinha que ser forte. E para ser forte tinha que ser com mulheres. Então a nossa equipe é só de mulheres. Olha aí, tá vendo? Me perdoe. Isso é fantástico. Mas são mulheres porque a mulher é muito sensível. Ela sente as coisas bem antes de nós, né? E a doutora Andressa, que você falou muito bem, sempre foi um sonho para nós, né? A doutora Andressa está conosco há mais de 20 anos, mas ela era nossa como da parte jurídica terceirizada. Mas ao longo da convivência dos anos com ela, eu vi que ela era uma pessoa diferente, que tinha como diz a gíria do jovem, ela tinha uma pegada forte. Era aquilo que a gente precisava. Uma mulher guerreira, aguerrida, né? valente. Que ela bota o dedinho assim, né? Então, assim, na primeira oportunidade, né, que a gente teve, a gente contratou e aí realmente ela é essa pessoa que está sempre comigo em Brasília, em São Paulo, falando com o lutando por orçamento, por novas seria verbas. Assim, mais ou menos assim, eu sou aquela pessoa que eu faço trazer, mas ela que faz todo o segundo tempo, a finalização parte técnica, né, a finalização é com ela. Então, realmente, a equipe, você sendo bem assessorado, isso aí é uma coisa muito forte. Muito forte mesmo. É muito bacana, é muito bonito e eu acompanho de perto. O trabalho da Joana também é extraordinário. Então, no Hospital Só Pai hoje não tem um time, tá? Eu posso constatar que existe uma seleção de primeira grandeza. Você vai me permitir, por uma questão de justiça, né, para falar do time das mulheres, eu quero citar aqui, que você conhece tão bem, a nossa querida Irly. Sim. A Irly é uma profissional de mão cheia na área de marketing, assessoria de comunicação, ela é fantástica, né? Uma pessoa que está lá na frente, né? Ela está sempre pensando na frente. Nós temos a Thalita, que é outra gigante, que é a pessoa responsável pelos eventos. Ela coordenou agora um jantar, na qual o Roberto estava presente em São Paulo, um jantar de primeiríssima categoria, com resultados fenomenais, né? Nós temos a nossa querida Glícia Passos, né, que é a pessoa que toma de conta da parte financeira. Nós temos a Adrianisa Oliveira, que faz parte da administração, tendo a doutora Andressa como a gerente e a Adrianisa como assessora da doutora Andressa, né? Então, essa equipe de mulheres, juntamente comigo, com o João Luiz, que é responsável, e toda a equipe Só Pai, né, todos os colaboradores, né, que são responsáveis, que fazem o hospital acontecer. Do hospital estar nesse crescimento. Né? Repito, problemas temos. Não, isso aí a gente não tem dúvidas. E seria assim, muito utopia dizer que nunca vai ter problemas. E tem alguma história que o Só Pai passou que te marcou como gestor? Olha, tem várias histórias emocionantes, né? Apesar da gente estar lá todos os dias, né? A gente se emociona com algumas situações. Eu vou contar para você uma história até um pouquinho assim diferente, mas o Só Pai está na periferia de Fortaleza. Sim. Né? E na periferia de Fortaleza, por ser um bairro pobre, tem muitos cachorros soltos pela área. Né? E certo dia, um certo cachorro ficou na porta do hospital parado e a gente tirava e ele voltava. Tirava e ele voltava. Foi quando a gente soube que ele é proprietário de uma criança que estava internada no Só Pai. Todo dia ele vinha ver o seu dono. Todo dia ele ficava lá, né? Meu Deus. E aí, certo dia, né, o paciente soube que o cachorrinho estava lá fora. Quando o cachorro subiu, foi todo mundo chorando. Meu aquele Deus, negócio. que lindo. Então essa é uma das histórias até eu me emocionei aqui agora. Essa história é emocionante. Então, mas tem outras, né? Tem muitas outras histórias, né? Realmente, quem trabalha com saúde, com criança, né? Isso aí é uma constante. Na verdade, o hospital ele não transforma só crianças, né? Ele transforma pessoas e famílias inteiras, inclusive quem trabalha com isso. E tem uma passagem também bem interessante, que é o reconhecimento, né? O Só Pai chegou a receber ministro da Saúde. Aí eu tenho que fazer uma pauta e para falar de fato o que aconteceu. Eu tenho um amigo muito especial chamado Roberto Araújo, no qual é o presidente do ILES, que me convidou para fazer parte da direção, e ele, com toda a capacidade dele de network, ele não levou só um ministro para o Só Pai, ele levou 2 ministros. Porque ele é desses, ele é exagerado, ele é exagerado. Então você imagina aquela cena com 10 carros
com giroflex, ele parecia que estava chegando assim o presidente dos Estados Unidos, o SOPAI, né? E aí ele levou 2 ministros lá para o SOPAI, o ministro Marcelo Queiroga, e agora me fale um pouco, amigo Roberto, o nome da ministra que ocupou o lugar da ministra Damares na época, né? Brito. Ela, pessoa formidável, muito simpática, filha de paraibanos, né? Muito simpática, e ela ocupou o lugar da ex-ministra Damares, né? Então, nessa tarde, nós conseguimos colocar naquela entidade 2 ministros, né? Autoridades máximas, né? Do nosso governo federal, né? Para conhecer o Hospital Filantrópico do Ceará. Não, mas aí é bondade sua, Luiz. Eu entendo que justiça tem de ser feita. O que aconteceu nada mais foi do que o reconhecimento, né? É óbvio que o ministro não iria ao SOPAI sem antes fazer um estudo prévio e constatar de tratar-se de uma instituição de credibilidade, de respeito, de know-how, que tinha números excepcionais e que verdadeiramente merecia o reconhecimento do governo federal. E eu trago comigo uma coisa que é uma lição de vida, que essa palavra é mágica, reconhecimento. Como você acabou de fazer da sua equipe, da sua seleção. Então, essa seleção de homens e mulheres, potencialmente de mulheres, que são muito mais bravas e muito mais aguerridas e muito mais valorosas e valiosas do que se imagina, mas essa palavra é muito forte, o reconhecimento. Então, o que foi feito naquele momento, nada mais, nada menos foi do que o reconhecimento ao trabalho de toda essa seleção, de todo esse time de colaboradores que você lidera no SOPAI com muita maestria, com muita elegância, com muita fidalguia, e é um somatório de forças, né? Então, é importante fazer o registro do reconhecimento. E você está de parabéns por tudo isso, essa entrega, essa capacidade que você tem de agregar outros valores, como eu tive a oportunidade de presenciar, apoios de instituições, de órgãos, chegando junto do SOPAI, isso é muito importante. Como você avalia esses apoios que você tem recebido no curso do tempo? Bom, com o crescimento do SOPAI, obviamente, você fica mais visto, né? Então, assim, é quase que automático, né, as pessoas lhe procurarem. Como hoje eu recebi uma ligação da Prefeitura de São Gonçalo, na próxima semana já vai estar conosco para possivelmente colocarmos o serviço de pediatria em São Gonçalo. Também, recentemente, nós tivemos em outro estado, no Rio Grande do Norte, acompanhado do nosso querido Roberto Araújo, na qual tivemos com o secretário de Saúde de Natal e em Parnamirim, né, para futuros estudos e quem sabe no começo do ano também assumirmos um serviço de pediatria no Rio Grande do Norte. Então, eu acho que fica uma coisa automática, você vai crescendo, você vai aparecendo, as pessoas vão vendo e fica uma coisa assim, né, para não repetir, fica no automático, né? Então a gente vai administrando isso aí, né, um reconhecimento notório de toda a sociedade. E eu acho que uma vez dando certo um projeto desse, os demais com certeza virão por conseguinte. Muito bacana isso, né? E isso, é uma evolução. Então, outras pessoas já fazendo uma curadoria junto ao SOPAI para evoluir. Você pegou know-how com outros, né? Fez esse network acontecer e já está levando esse seu conhecimento para novas pessoas, para ampliar atendimentos. A doutora Valéria sabe bem que a pediatria é algo muito complicado, né? E nem muito específico todo também. Ele tem coragem de colocar na pediatria, porque ela é bem específica. Inclusive, dentro do próprio universo médico, não são todos, e aí eu vou puxar sarna para sardinha, né? A Valéria, que é anestesiologista, são poucos os colegas dela que têm mão, né, que trabalham com crianças, né? Porque para você trabalhar com crianças, principalmente recém-nascidos, você tem de ter uma habilidade a mais. Sim. E eu não sei se você sabia, Luiz Eugênio, que a Valéria, ela tem mão para criança, que é uma beleza. Então ela sabe o que eu vou dizer.
entubar uma criança é totalmente diferente Totalmente. de entubar um adulto. Totalmente. Muito mais complexo. Muito mais complexo. Totalmente Pegar uma diferente. vez uma criança é muito mais complexo. que Mas uma não vez E tem uma quanto adulta. mais jovem, Mais mais difícil. complexo. Mais complexo, né? Bom, não posso esquecer de fazer aqui um convite a toda a sociedade cearense. Nós iremos realizar a nossa primeira corrida maratona em dezembro. Estaremos lá correndo No enlouquecidamente. dia 21 de dezembro, às 6 da manhã, terão duas opções de corrida de 5 km e 10 km, né? As inscrições já estão abertas, está no nosso site www.sopai.com.br, né? E nós esperamos todo o Ceará, né, junto nessa corrente do bem, e será a última corrida do ano. Que delícia. Em São Paulo, eles têm a São Silvestre. E em Fortaleza nós temos o A Sopai. corrida do Sopai. É isso. É uma corrida pela vida, né? É uma Isso. corrida Pela pelo vida. acolhimento. Exatamente. Luiz Eugênio, como que você vê então os projetos para o futuro do Sopai? Como Bom. que você vê a filantropia sobrevivendo, né, nos próximos anos? Nós somos bem atuantes em Brasília, na CMB, Confederação das Misericórdias do Brasil, que é o órgão que, digamos assim, regula todos os hospitais filantrópicos e santas casas. Nós estamos bem íntimos, né, com toda a diretoria, com os participantes, os diretores, né, e também somos filiados à FEMICE, que é a Federação das Misericórdias do Ceará, que é o órgão local. Então, assim, o que eu posso lhe dizer é que a situação das santas casas e hospitais filantrópicos no nosso Brasil não vai bem. Posso arriscar dizer que um número maior do que 90% desses hospitais estão numa situação muito delicada, financeiramente falando. Por quê? Porque após a pandemia, tivemos um reajuste fenomenal de todos os custos e as receitas não acompanharam. Claro. E já temos uma defasagem de 25 anos da tabela SUS. Então fica muito difícil. Então, se você não tem uma opção B, como uma captação de recursos, como um setor de doações, assim dizendo, né, e alguns benefícios lá em Brasília que são pertinentes à filantropia, fica muito complicado você gerenciar. Então, assim, existe uma máxima, né, que os hospitais particulares, eles acham que os hospitais filantrópicos, assim como as santas casas, eles são mal gerenciados. Isso não é a verdade. A situação é bem diferente. Nós, filantrópicos, representamos 63% dos atendimentos de todo o nosso Brasil. Então, realmente, as autoridades devem e já começam a ver a nossa posição como primordial, né? Então, assim, o nosso universo está numa situação muito preocupante. Sim. Os outros, assim como o Sopai, que conseguiram investir em alternativas como outros recebíveis, tais doações, captação de recursos, esses estão prosperando. Mas os que não fizeram isso realmente se encontram numa Isso é o que situação precisa muito se fazer delicada. de mudança nesse Mas sistema, não é né? fácil. Assim, você montar um departamento de captação de recursos não é fácil. Até porque isso também é caro, isso exige recursos. É caro e existe cultura, existe o público. Você colocar isso numa cultura de uma região mais avançada é mais fácil, de uma Com região certeza. menos avançada é mais complicado. Nós já tentamos algumas vezes, agora deu certo. Mas passamos aí Foram anos de tentativas, né? E agora pegou e deu certo, né? Bacana isso, né? Muito bacana. E é importante também fazer um registro, né? Que quando você diz aí, tem um chavão que, não, bota na conta da incompetência, né? Então, assim, é muito fácil nivelar por baixo. Eu acho que a gente tem que trazer essa discussão para um outro nível, para uma outra perspectiva e demonstrar para a sociedade que não trata-se de incompetência. Podemos ter incompetência como existe incompetência em todo canto, mas eu não posso começar uma discussão creditando qualquer situação de anomalia à incompetência. Existe, como você muito bem colocou, esses números, eles são pragmáticos. Então, como é que você consegue gerir algo se existe uma receita deficitária em relação à despesa?
E não estamos falando aqui de excesso de gastos, mas sim dentro de uma equação execuível. Então, é preciso desmistificar isso, e você tem feito isso muito bem. É verdade. No começo da nossa conversa, a doutora Valéria falou uma coisa muito importante. Existem grupos fortes, né? Não vou aqui citar o nome, e eles fazem de uma maneira sábia, correta, oficial, tudo direito, né? Que eles pegam o número contábil deles que são ligados à beneficência, né? Sim. E eles têm alguns leitos particulares e convênios que esses são lucrativos. Então, eles só conseguem a imunidade tributária porque eles têm um percentual já contratados pelo SUS. De 60%, até 60%. Então, No mínimo, tem né? 40% de leitos em todo o Brasil destinados à área privada com a imunidade tributária. E aí o hospital sim, sobrevive. Aí essa equação é bem bacana, né? Então, o que vocês fazem, que é rodar um hospital praticamente 100% filantrópico, é muito difícil sobreviver com uma tabela defasada do SUS, com repasses muito escassos. Então, tem que ser muita captação de recurso, muita correria. E o nosso amigo Roberto, que estava presente no jantar em São Paulo, Sim. ele escutou a fala de um dos diretores da CNV, que ele falou exatamente isso, né? Porque quando você é 97% SUS, cadê a sua margem que você vai correr atrás? Exato. Você não tem. Então você tem que recorrer mesmo a doações, a corridas, a eventos, né? E é importante isso aí. Então, isso é um dos motivos pelo qual o SOPAI tem que estar sempre na vitrine, aparecendo, mostrando seus serviços para que as pessoas se sensibilizem. E é importante que as pessoas entendam também como isso funciona, né? Então a população que ganha com isso, é importante que eles entendam o que é esse serviço e como isso funciona. É um diferencial do SOPAI. É um diferencial muito grande. E o que significa o sucesso para você, Luiz Eugênio? Bom, o sucesso para mim significa encontrar o equilíbrio de uma empresa filantrópica na qual os pacientes sejam bem atendidos com a qualidade no serviço humano, na qualidade dos seus equipamentos, dos seus materiais, dos seus medicamentos. Eu digo, é muito difícil. Nós estamos muito próximos de chegar lá. Ainda não chegamos, mas já estivemos muito mais longe. Então, para mim, o sucesso é esse, é você encontrar a equação desse equilíbrio para que tudo corra bem, né? Então, eu acho que nós já estivemos bem mais longe, hoje estamos bem mais próximos, e a tendência é que brevemente a gente vá chegar a esse sucesso na qualidade. O serviço já tem qualidade, mas nesse equilíbrio, né, das receitas e despesas. E qual legado que vocês pretendem deixar para gerações futuras? Bom, que nunca desistam dos seus desafios, das suas... Nada é impossível, desde que você tenha fé em Deus, trabalhe, suor, vá em frente, vá atrás de seus sonhos, né? Porque você vai conseguir. Né? Mais tarde ou mais cedo você vai conseguir. Então eu acho que assim é o nosso legado no SOPAI. Todos lá da nossa equipe, todos são bastante motivados. O SOPAI a gente tem uma brincadeira que a gente diz que quem entra lá é mordido pelo vírus SOPAI, porque fica logo motivadíssimo, envolvidíssimo, né? É porque é impossível não ficar, né? Porque tem um propósito ali envolvido. Emociona, né? O Roberto, que está sempre com a gente, acompanhando a gente, com a nossa equipe, ele vê essa vibração na nossa equipe, de todas 100%. as pessoas, 100%, com todos muito do mais humilde, do menos graduado ao mais graduado. Todos bastante motivados. Né? E eu Isso é um acho que diferencial. isso é uma vitória nossa, né? Que a gente, sem saber, sem perceber... Construir uma cultura de empresa. Exatamente. Bacana, né? É o empreendedorismo filantrópico, mas não deixa de ser uma empresa. Hoje nós temos 841 mil seguidores, né? São pessoas que seguem o SOPAI, né? Já tivemos até um pouco mais, chegamos a 1 milhão de seguidores, né? Mas é normal essa oscilação. Sim. Né? E estamos bem satisfeitos. Vamos ser mais ousados no próximo ano, aguarde emoções aí. Adoro, e depois já tem muito papo ainda para conversar. Tem muita novidade para chegar aí, coisas boas, novos serviços, né? Muita coisa ligada também à área de ensino. Hoje nós temos as principais faculdades conosco, nós temos alunos da Universidade de São Paulo, da USP, nós temos da Universidade Federal do Ceará, da Unifor, da Unicristo, da Uniframetro, da Uninta,
do Vale do Acaraú, enfim, são várias faculdades com seus alunos aprendendo no SOPAI. E, para isso, nós contemplamos esses alunos com uma unidade nova, um imóvel novo, só para destinado para a área de ensino, que o nosso amigo Roberto também conheceu há um tempo atrás, só para a área científica, destinado para a área de aprendizagem. Excelente, Né? excelente. Então, os alunos são bem assim, gerenciados quando chegam no SOPAI para aprender a parte médica, a parte da pediatria. Isso é muito bom também porque eles vão vivendo o SOPAI, claro, né? E já vão e fazem com que o sistema também tenha continuidade. Ô Valéria, você perguntou sobre o legado. Eu acho que não existe um legado, existem alguns legados. E esse da educação, sem dúvida, é muito forte, porque fica para as futuras gerações. Né? É isso mesmo. Então, isso aconteceu depois da sua gestão. E aí, toda vida que a gente fala isso, a gente tem que ter a cautela de deixar muito claro que não existe aqui concorrência com os seus antecessores, muito pelo contrário, mas que nós precisamos pôr em evidência os números e os fatos como eles se apresentam hoje, que eles são inquestionáveis. Então, é um legado sim, Luiz Eugênio, e você está de parabéns. Valéria, a gente tem que ir mais no SOPAI. Eu acho também. Vocês estão convidadíssimos. Já me deu vontade de novo, doar novamente. Então, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de números, né? Então, Sim. como eu disse, nós temos de leito de pediatria clínica 333 leitos. Nós temos leitos cirúrgicos, leitos para dependentes químicos, totalizando todos os leitos, aproximadamente 500 leitos. Nós temos em média de consultas mensais em torno de 20 mil, de internações mensais 3 mil, né? E recebemos crianças de todo o estado do Ceará. Esses leitos para dependentes químicos são leitos regulados, tanto pela regulação do estado como da prefeitura. Você é médico, entende muito bem isso aí. As nossas UTIs também são pacientes regulados e temos também o porta aberta. O hospital hoje, aliás, sempre foi com uma entrada de emergência. Ele é um hospital de porta aberta. E isso significa muito trabalho ao longo dos 66 anos, você ter portas abertas todos os dias. É um diferencial. Passa chuva ou passa sol. É um diferencial. Bem diferente. Né? Realmente é para aplaudir de pé. Né? Nós temos vários parceiros que nós queremos sempre agradecer aqui. Nós temos um parceiraço que chama Tijuca Alimentos, né? Que desde o início está conosco, e inúmeros outros parceiros, né? Que fazem doação, o governo do estado também, a prefeitura de Fortaleza são parceiros, né? E temos uma ligação quase que constante, né? Com o secretário de saúde, né? Tanto do estado como da prefeitura. É muito importante essa nossa interação, né? Pois, Luiz Eugênio, para nós, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de lhe dizer, anunciar um presente. Opa! Mas o presente não é para a pessoa do Luiz Eugênio. O presente que Valéria e eu vamos lhe ofertar é para o SOPAI. Olha aí, melhor ainda. Amigos médicos se dispõem a fazer um mutirão no SOPAI sem remuneração para dar vazão a algumas demandas cirúrgicas, né? Exato. E aqui eu quero registrar E nós vamos organizar esse evento. eu quero registrar a ideia que surgiu de duas médicas extraordinárias, que é a Valéria e a Alessandra, né? E tem essa sinalização e nós gostaríamos de entregar isso para você e na próxima semana agendarmos um pra momento gente fazer lá. acontecer. A gente vai lá e o sentido desse movimento é desses profissionais acolherem o trabalho que o SOPAI faz e mostrar que eles podem também doar um pouco do seu tempo, da sua capacidade de trabalho, da sua energia para aqueles que nada têm. Muito importante, O que tem muito obrigado. Só para agradecer de coração esse gesto belíssimo, doutora Valéria, né, com a sua amiga doutora Alessandra. Nós já estivemos no 10º mutirão. Nós fizemos mutirão de cirurgias de herniorrafias, de postectomias, hidroceles, pé congênito, pezinho torto, né, lábio leporino, né,
enfim, foram vários mutirões que foi um sucesso. Otorrino também, amidalite, As adenamídalas, adenoide, né? Então, assim, foram vários serviços que foram de sucesso, né? Então, já são muitas famílias sendo beneficiadas com os mutirões do SOPAI, salientando que esses mutirões são parcerias com o governo do estado e com a prefeitura de Fortaleza. Né? Perfeito. E agora com a doutora Valéria e a doutora Alessandra, né? Vamos ter aí o 11º mutirão. Então, esse é um movimento nosso, né? É um presente que é a um gente, presente na verdade, nosso, a gente, é o inverso, é o inverso. Retribuir o que o universo nos dá, né? Pra gente Exatamente. devolver um pouquinho pro universo. O inverso é a nossa mais nova empresa, é o nosso empreendimento. E é uma honra pra gente ter você aqui nesse primeiro momento, Mais uma vez, no gratidão. nascedouro dessa nossa empresa, que já existe de fato e de direito, né? E que nós vamos aqui conversar com pessoas diferentes para aprender e motivar as pessoas a saírem da sua zona de conforto e serem desconfortáveis. Não é isso, Valéria? Mais uma Muito vez, importante muito isso que ele obrigada. fala. Muito importante essa fala do Roberto de sair da zona de conforto. Eu sempre repito isso para a minha equipe, né? Porque quem quer atingir um certo local de êxito tem que sair da zona de conforto. Sim, Tem que se você sair, ser conforme demais, tem que você se nunca arriscar, alcança nada tem que diferente. Ousar, tem que ter coragem, exatamente, sair da zona de conforto. É isso É o mesmo. inconformado, ou que traz o inconformismo, que é o que habita dentro de nós. Você também é um inconformado. Sim. E é importante que a gente coloque isso no sentido mais positivo que a palavra traz, porque a palavra tem poder. Então vamos usar o poder da palavra para fazer dela um bálsamo de sucesso, de prosperidade, de conhecimento, de alegria. Muito bem. Muito bom. obrigada, Luiz Muito Eugênio. obrigado pelo convite, me sinto muito lisonjeado de estar aqui, dividindo com vocês esse tempo precioso e poder contribuir com informações, né, para as pessoas que vão escutar aqui o nosso podcast, para que conheçam mais ainda o nosso querido SOPAI. Com certeza. E vou só ser um pouquinho repetitivo, aguarde emoções, porque... Já estamos ansiosos, já estamos ano que vem ansiosos. teremos grandes serviços, novos serviços, talvez novas unidades por aí pelo Brasil afora. Obrigado. Obrigada, Um privilégio, Luiz uma Eugênio. honra para a gente ter você aqui. E hoje finalizamos mais um Inverso Talks e entendemos que liderança é cuidado, gestão é missão, é impacto e é legado. Obrigada mais uma vez, Luiz Eugênio, Muito por obrigado. conduzir tão bem o SOPAI. Além de ser algo muito difícil, você tem a coragem de permanecer fazendo esse sistema acontecer. Então, isso é um diferencial que eu acredito que todos tenham visto e sentido esse mesmo sentimento que eu estou sentindo agora, que o Roberto também compartilha comigo. E a Obrigada. palavra mágica para isso, sabe o que é, Luiz Eugênio? Acolhimento. Você e as pessoas que você lidera são acolhedores e vocês fazem isso todo dia, não importa a quem seja. Todos são acolhidos da mesma forma, com amor e carinho. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Obrigada. Obrigado. Feliz. Obrigada. Eita, 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 eita.